Começar o especial com o melhor de todos já, né? Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e vamos iniciar mais um especial de diretores aqui no canal, agora um pouco mais diferente, né? Como Assassino da Lua das Flores estreia no próximo dia 20 de outubro, né? O novo filme do Martin Scorsese, eu aproveitei para celebrar um pouco a colaboração que o Scorsese tem com o Robert De Niro e o Leonardo DiCaprio, né? Os dois principais colaboradores dele que finalmente vão contracenar juntos num filme dirigido pelo Martin Scorsese. Então, como eu fiz na minha enquete aí, né, a gente vai ter um combo aqui com 3 filmes do Martin Scorsese com Robert De Niro e 3 filmes do Scorsese com Leonardo DiCaprio. E esse especial começa agora com aquele filme que não poderia faltar independente da lista, que é o Taxi Driver, essa obra-prima do Scorsese de 1976. Mas antes, eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, vamos lá. Eu sei que o Leonardo DiCaprio se tornou o queridinho atual do Martin Scorsese, mas não tem como negar que o Robert De Niro é o principal colaborador do Scorsese. Já são literalmente 50 anos de parceria que voltam até 1973 com Caminhos Perigosos, que é o filme de estreia do Scorsese, que já contava aí com o Robert De Niro e o Harvey Keitel. Mas eu preferi pular alguns anos para falar um pouquinho sobre a obra-prima que os dois fariam em 76 com Taxi Driver. E essa história começa com o jornalista e aspirante a roteirista de cinema Paul Schrader. Ele contou várias vezes que estava num período meio difícil da vida, depois de um divórcio, não tinha onde morar, estava se sentindo muito sozinho, e desses sentimentos bem complicados, dessa situação complexa, nasce o roteiro do Taxi Driver, que é literalmente o primeiro texto que ele escreve, é assim que ele aprende formatação de roteiro, que ele aprende a escrever uma cena. Todo esse processo dura um pouco mais de um mês e ele sai com esse roteiro do Taxi Driver. E assim, nesse meio da Hollywood dos anos 70, que é um dos períodos mais célebres aí da história do cinema, todo mundo meio que se conhecia, e o Paul Schrader leva esse roteiro pro Brian De Palma, que era um cara que conhecia o Scorsese, conhecia o George Lucas, conhecia o Francis Ford Coppola, e ele fica bem interessado no roteiro, mas não ao ponto de dirigir. Então, o Brian De Palma leva esse roteiro pro Michael Phillips, um produtor que fica bem fascinado com o projeto e meio que obcecado em tirar ele do papel. E uma das pessoas que acaba lendo o roteiro e também fica muito interessado é o Martin Scorsese, que na época estava no início de carreira, ele ainda estava finalizando o primeiro corte dele do Caminhos Perigosos, e quando Caminhos Perigosos fica pronto, o Phillips e o Paul Schrader assistem o filme e têm certeza que o Scorsese é o cara certo para dirigir aquele projeto, e que o Robert De Niro também seria um ator ideal para fazer o papel do Travis Bickle. Apesar da gente ter lido algumas histórias aí, o próprio Scorsese contou isso anos depois, que o Dustin Hoffman foi um ator para quem eles ofereceram o papel, mas que o Hoffman recusou porque ele achou que o Scorsese era maluco, e também o Al Pacino e o Jeff Bridges foram cogitados antes do Robert De Niro eventualmente fechar o papel. E demorou um pouquinho para o Taxi Driver sair do papel, especialmente porque o Martin Scorsese tinha alguns projetos paralelos e o Robert De Niro estava em ascensão grande naquela época. Ele tinha ganhado um Oscar pelo Poderoso Chefão Parte 2, ele estava gravando um épico na Itália com o Bernardo Bertolucci, o 1900. O De Niro inclusive precisou equilibrar as filmagens dele na Itália com o trabalho em Nova York no Taxi Driver, e ele ainda encontrou tempo para tirar uma licença temporária de taxista e literalmente trabalhar dirigindo um táxi em Nova York para conseguir entrar no papel. Robert De Niro, sem sombra de dúvida, é um dos caras mais dedicados da indústria. Então, com orçamento de 1,9 milhões, todo mundo cedeu um pouco de seu salário para conseguir tirar do papel. As filmagens acontecem em 1975, no auge de um quentíssimo verão americano e uma greve de lixeiros. O clima estava propício e o palco preparado para o universo do Taxi Driver. E estamos aí quase 50 anos depois com o resultado na tela que, putz, sem sombra de dúvida para mim, não só é o melhor filme do Martin Scorsese, mas é um dos melhores filmes de todos os tempos. A história do filme acompanha o ex-fuzileiro Travis Bickle, vivido por Robert De Niro, sofrendo de insônia e solidão
Travis começa a trabalhar como taxista durante as madrugadas em Nova York. Contemplando os lados mais sombrios da cidade, Travis arma um plano de mudança ao conhecer uma jovem prostituta, vivida por Jodie Foster. Por onde começar, né? Falando aí sobre um filme tão gigante, tão influente, que já foi tão discutido, tão analisado, tantas interpretações já surgiram de Taxi Driver. Então, né, é difícil chegar num vídeo desse e falar, poxa, o que eu tenho a falar de Taxi Driver? Mas eu acho que não tem como não começar pelo roteiro do Paul Schrader, né? Eu acho que a ideia dele, a escolha de protagonista, de pegar a figura do taxista, é brilhante, porque você tá literalmente tendo um personagem que tá indo de ponto a ponto, cruzando com várias histórias, com várias situações, com personagens diferentes, que te dão margem para qualquer tipo de história, né? Eu adoro, por exemplo, o Colateral do Michael Mann, que também gira em torno da figura do taxista e de uma forma muito diferente, né? Mais voltada para ação, mas você consegue entender como esse personagem, o taxista, rende uma infinitude de histórias. Mas eu acho que o que torna o Taxi Driver realmente tão especial é esse olhar dele pro drama, pra melancolia, pra solidão desse personagem bem único que é o Travis Bickle. E como a maioria dos roteiros escritos pelo Paul Schrader, você tem um uso muito forte de voice-over e narração, tanto do diário que o Travis Bickle escreve, quanto dos pensamentos e ideias que ele vai despejando ao longo dessas jornadas noturnas dele por Nova York. E concordando ou não com o que ele fala, né, às vezes ele vai para um lado bem dark, você entende a motivação dele, você entende os sentimentos, você entende o lugar onde esse personagem tá mentalmente, né? É um grande estudo de personagem e com essas palavras, com essas frases, esses longos monólogos internos, você entende que o Paul Schrader estava vindo de um lugar onde ele compreende aquilo, né? Parece algo de verdade, não parece algo inventado. E isso te passa um senso de realismo, intimidade, quase como se você não tivesse que ouvir aqueles pensamentos, como se eles fossem meio proibidos, meio íntimos demais. Isso acaba te envolvendo também, né? Ele faz um recorte muito específico daquele período dos Estados Unidos pelos olhos de um personagem que é bem complicado, mas que inevitavelmente você acaba se apegando a ele, pelo menos durante a duração desse filme. E o Travis é um personagem muito interessante, né? Ele é muito contraditório, porque ele é carismático, ele tem boas intenções, ele quer ser uma boa pessoa, ele quer ser como as outras pessoas, como ele fala, né? Mas ao mesmo tempo tem uma raiva, tem algo muito quebrado dentro dele, e tudo isso, né, é muito bem exposto pela relação que ele tenta ter com a Betsy, que é uma assessora política vivida pela Sybil Shepherd. Tem aquela cena famosa do encontro, né? Ele leva ela para um cinema pornô, na maior ingenuidade, né? Ele não vê nada de errado naquilo, mas você consegue ver durante o café que eles tomam, né? Mesmo quando a Sybil Shepherd dá uma abertura, quando ela fala algo positivo, o Travis não tem como reagir bem àquilo, né? Ele, na hora, começa a falar de algo negativo. Ele fala sobre como o colega de trabalho dela, né, vivido pelo Albert Brooks, é um cara nojento, é um cara meio chato. Você tem aí todas as características de uma grande jornada de personagem, você entende o ponto frágil de onde ele começa e como ele vai indo para esse caminho mais violento, de armas, de tentativas de assassinato. É, sem sombra de dúvida, uma grande jornada, e que o Robert De Niro, né, o que dizer do Robert De Niro nesse filme, é uma das grandes performances de todos os tempos, e eu sei que todo mundo lembra dos momentos mais iconográficos, né, a cena do espelho, o moicano, o lado mais dark do Travis Bickle, mas eu sempre fico encantado quando eu assisto esse filme em como o De Niro consegue passar o lado mais quieto, o lado mais simpático do Travis Bickle também. Você sente pena dele e até simpatia durante essas jornadas noturnas com as pessoas estranhas que ele vai encontrando, incluindo o próprio Martin Scorsese fazendo uma cameo como um cara que tá pensando em matar a esposa, né? Mas especialmente nessa relação que ele tem com a personagem da Jodie Foster. É muito curioso como o roteiro do Paul Schrader divide o Travis Bickle nesse personagem que é meio que motivado por essas duas mulheres, né? Pela Betsy, que é a mulher que rejeita ele, e o Travis acaba reagindo num plano muito doido aí de assassinar o candidato político para quem ela trabalha, né? Claramente algo muito egoísta para chamar atenção. E essa prostituta menor de idade vivida pela Jodie Foster, que também tem uma figura masculina por trás, que é o Sport, o cafetão vivido pelo
pelo Harvey Keitel, e eu sinto que o Travis tem uma reação muito mais positiva e altruísta, que é querer salvar essa personagem da Iris, né, a Jodie Foster, do Sport, o que garante aí 2 momentos de chamada para violência, quando o Travis tenta matar o candidato e quando ele vai nessa verdadeira chacina no bordel, matando o Sport, todas as pessoas envolvidas ali. É realmente um trabalho muito inteligente do Paul Schrader em dividir, né, meio que a cabeça do Travis Bickle nessas 2 situações, e você entende que, de certa forma, apesar de ser uma jornada muito violenta, com mãos explodindo e tiros na cabeça, que o Travis meio que alcançou algo altruísta, talvez, né? É um filme de moralidade muito questionável, mas que dentro da cabeça meio perturbada do Travis, talvez seja um sinal de evolução e crescimento desse personagem. O que nos leva, né, finalmente ao Martin Scorsese, o trabalho de direção dele. Apesar dele já ter feito Caminhos Perigosos e o Alice Não Mora Mais Aqui, uns anos atrás, eu considero esse realmente o primeiro grande filme do Martin Scorsese, e que filme, né? Eu sinto que o Scorsese dança com esse roteiro do Schrader, e ele traduz essas ideias visualmente de uma maneira linda, bem fascinante. A câmera acoplada no táxi, sempre acompanhando o ponto de vista do Travis, com tomadas subjetivas, câmera lenta, é o tipo de direção que você tá literalmente dentro da cabeça do personagem. Eu acho que o Martin Scorsese, junto com o diretor de fotografia Michael Chapman, fazem um trabalho assim formidável em capturar a atmosfera e a sensação daquela Nova York dos anos 70, sempre nas cenas de noite. Você sente o calor, você sente a umidade, você sente o cheiro desse filme, né? É um daqueles filmes que tem uma textura tão forte, tem uma ambientação tão bem posicionada, tão acertada, que é quase como olhar para um organismo vivo, né? Ele tem uma vibe meio documental, na forma como ele filma, na forma como ele está enxergando as multidões, as ruas, os hidrantes com água estourados, né? Que bate muito com a narração do Travis sobre a grande chuva que ele espera que chega. É realmente um filme muito poderoso nesse sentido estético, de imagens, e apesar do Martin Scorsese não estar trabalhando aqui com a Thelma Schoonmaker, né? A grande escudeira dele, a montadora que está aí desde Toro Indomável montando todos os filmes dele, o Taxi Driver tem um tremendo trabalho de montagem com uma equipe que inclui a Marsha Lucas, o Melvin Shapiro e o Tom Rolfe. Parece um trabalho muito simples, mas eles tornam essas jornadas noturnas do Travis bem dinâmicas. Tem um jogo muito legal com a narração e as imagens, né? Porque à medida que você vai vendo a repetição e o cotidiano, tem essas tomadas que sempre vão mostrando os semáforos, o taxímetro, os documentos, os elementos do carro. Um excelente trabalho de montagem, e eu também não poderia deixar de mencionar o último elemento principal que faz o Taxi Driver ser tão memorável, que é a trilha sonora do Bernard Herrmann, né, o trabalho final dele antes de falecer. E eu sinto que o que o Bernard faz nesse filme, com essa orquestra de jazz bem melancólica, meio suave, mas que tem essa guinada sombria que vai vindo pelo sopro e pelas cordas, define perfeitamente o que é o Travis Bickle, o que é Taxi Driver. É uma trilha bem direta, que repete bastante o tema principal dela, mas que é perfeita, né? Eu acho que é o último ingrediente que te embala nessa jornada e nessa atmosfera. Um grande trabalho final aí de um dos melhores compositores de todos os tempos. Bom, Taxi Driver é um grande clássico do cinema americano, e quando a gente pensa nesse período glorioso da nova Hollywood dos anos 70, é um dos principais e mais ilustres representantes. Para mim é um grande triunfo do Martin Scorsese como realizador, do Robert De Niro como ator e do Paul Schrader, né, fazendo sua estreia como roteirista aí. Eu sinto que ele nunca superou o trabalho dele que ele fez nesse filme aqui, mas também, né, quem conseguiria superar um roteiro como Taxi Driver logo no início de carreira, né? Um grande filme que ainda tem todo esse impacto. Pra Taxi Driver eu dou uma nota 10. E no lado financeiro, né, é meio complicado a gente pegar números de bilheteria de filmes da década de 70, mas o Taxi Driver acabou sendo um bom sucesso comercial, especialmente considerando esse orçamento de 1,9 milhões. A bilheteria doméstica total dele tá na casa de 28,262 milhões de dólares, com uma estreia feita em 7 de fevereiro de 1976. O Taxi Driver teve indicações ao Oscar, ele foi indicado a melhor filme, melhor ator para Robert De Niro, melhor atriz coadjuvante para Jodie Foster e melhor trilha sonora numa indicação póstuma para o Bernard Herrmann. Não teve indicações de direção para o Martin Scorsese e nem roteiro para o Paul Schrader. Pois é. Bom, mas é isso, pessoal. Deixem aí nos comentários depois o que vocês acham de Taxi Driver e qual é o filme preferido de vocês da parceria Scorsese e Robert De Niro. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.